Bom, paz e graça do Senhor Jesus. Nessa série de vídeos eu vou estar falando sobre ética cristã. Temas como aborto, eutanásia e pena de morte serão tratados. Então, se você não é cristão, não tem fé, a sua cosmovisão é diferente da minha. Se você tem apenas curiosidade de assistir para ver como nós lidamos com essas questões, assista à vontade. Porém, se você não é cristão ou tem uma cosmovisão diferente, não enxerga o mundo através da Bíblia, do cristianismo em si, e veio para hatear, eu recomendo você não assistir, pois você perderá seu tempo. Afinal de contas, a cosmovisão cristã, ela difere da sua. Bom, e hoje nós vamos estar falando sobre eutanásia, uma palavra talvez pouco conhecida, porém um assunto muito polêmico. Se você for ver bem, infanticídio, eutanásia e aborto são assuntos muito complexos quando nós nos referimos à ética cristã, ou ética de uma forma geral, pois o seu fim sempre será ali a morte, então questões emocionais também estarão envolvidas neste assunto. Não é algo fácil de se falar, mas será que a Bíblia ela nos dá um norte para essas questões? Será que nós temos uma base de como nós devemos nos posicionar? Eu vou começar definindo aqui eutanásia. Bom, hoje eu vou estar falando sobre eutanásia e vou estar dando prosseguimento nos outros vídeos. Eutanásia é o ato intencional de proporcionar uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável. Essa é a definição do Google, e se você for procurar num dicionário você vai achar algo parecido. Bom, muitas pessoas falam, para simplificar, que eutanásia seria uma morte boa. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que João, ele está no hospital e ele está com uma doença muito grave. Uma doença que lhe causa muita dor, muito sofrimento. Nós temos duas opções. Uma seria deixar João lá, sofrendo com essa dor, uma doença praticamente que não tem reversão, não tem jeito, ou nós podemos aplicar o método da eutanásia, o que seria um médico legalizado iria lá e aplicaria uma injeção letal em João, tirando a sua vida. De uma perspectiva simplista, isso parece algo bom, afinal de contas você vai estar evitando o sofrimento. Todo aquele tempo que João iria ali sofrer, ele vai ter a sua vida tirada e vai ser poupado de todo esse sofrimento. Esse seria um termo usado mais para idosos, eutanásia. Quando você faz o mesmo método com jovens, se aplica mais ali o infanticídio. Bom, nós temos dois tipos de eutanásia, a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A eutanásia ativa, ela se trata em tirar a vida para evitar o sofrimento. Neste exemplo que eu dei a vocês, o médico vai e aplica a injeção letal em João para que ele morra e não sofra mais. A eutanásia passiva é você deixar a pessoa morrer de forma naturalmente, sem intervir. Por exemplo, João ele está ali no hospital e ele precisa de equipamento tal para poder ali ajudar no tratamento dessa doença. Você tira esse equipamento, ou seja, uma intervenção humana, e João ali ele morre de forma natural. Na eutanásia passiva, você apenas permite a morte. Na eutanásia ativa, você causa. Dentro desse grupo, nós temos dois tipos de eutanásia, que é a eutanásia com consenso da vítima, ou seja, a vítima ela está sofrendo tanto que ela consente em morrer, ou às vezes até ela mesma pede para darem um fim na sua vida. E a outra que é sem o consentimento da vítima, às vezes com o consentimento da própria família, vendo o quadro grave, pede para o médico ou a equipe médica dar um fim na vida da vítima. Em um caso nós temos um homicídio e no outro nós temos um suicídio. Bom, eu vou estar apresentando alguns argumentos a favor da eutanásia e logo eu vou estar rebatendo eles também. O primeiro argumento que se usa é que a eutanásia ela é um ato de misericórdia. Afinal de contas, você vai estar evitando uma vida de sofrer mais. No caso do João, o exemplo que eu dei, vai estar evitando ele de agonizar em cima de um leito de hospital. Então você vai estar praticando um ato de misericórdia, tirando a vida de João. Da mesma forma que você tiraria a vida de um cavalo atirando nele, se ele estivesse em um celeiro que está pegando fogo. Ele iria morrer queimado, iria sofrer muito, agonizar, mas você matando o cavalo, você vai estar poupando o sofrimento dele. Então, se você faria isso com um cavalo, por que você não faria isso com uma pessoa? Evitando o sofrimento dela.
ela. Outro argumento usado é que existe um direito moral de todos os indivíduos morrerem dignamente. Se a pessoa continuar naquele estado terminal, naquela doença tão grave ali no hospital, ela vai morrer de uma forma muito sofrida. Mas aquele ser humano, ele tem o direito de ter uma morte digna. Ou seja, você dando ali a eutanásia, aplicando a eutanásia, vai estar sendo aplicada uma morte mais digna, uma morte não sofrível. Bom, nós temos também o argumento da questão financeira. A vítima, o João, por exemplo, que está ali no hospital, ela está dando muitos gastos financeiros à família. Gastos que são usados para a própria sobrevivência da família, estão sendo investidos ali na estadia de João, na internação de João. Então a eutanásia seria uma forma de aliviar até mesmo o lado financeiro da família, poderia trazer outros problemas futuramente. Este é um argumento também muito utilizado. Agora nós vamos para as bases bíblicas contra a eutanásia. Êxodo 20:23 está escrito assim: não matarás. Gênesis 1:27 diz que Deus criou a vida humana, ou seja, Deus ele é o dono da vida. Em Hebreus 9:27 nós entendemos ali que somente Deus pode tirar a vida. E em Salmos 139:16 diz que nossos dias estão contados. A Bíblia ela deixa bem claro que Deus ele é o Senhor das nossas vidas. Deus ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem sobre a nossa cabeça. Deus ele sabe que os nossos dias estão contados. Ele sabe quando a gente vai morrer. Então ele é soberano e deve sempre ser soberano, sempre a nossa vida e também sobre a nossa morte. Isso também se aplicaria ao aborto e muitas outras questões sociais polêmicas. Bom, para rebater outro argumento, é o argumento da direito à privacidade, ou seja, na privação ali você tira uma vida. É muito utilizado por eles. Porém, nós defendemos que o direito à vida, ele sobressai o direito à privacidade, pois o direito à privacidade, ele é limitado e o direito à vida, ele é absoluto. Rebatendo outro argumento, o ato de eutanásia não é um ato de misericórdia à vítima, pois matar crianças com má formação, no caso do infanticídio, ou matar adultos com problemas de saúde ou até mesmo idosos que estejam com uma doença grave, não tira uma miséria, porém só acrescenta a miséria da morte. O fato de eu matar, por exemplo, em crianças com má formação, não evita que aconteçam, por exemplo, estupros ou abusos sexuais. Então, uma coisa não justifica a outra. Outro argumento é o argumento financeiro, que eu acabei de falar. Bom, nós temos que ver o seguinte: as pessoas que falam que uma pessoa que está ali, no caso o de João, ele está ali no hospital numa doença terminal, então ele vai dar muitos prejuízos financeiros à família, dinheiro que poderia ser usado para a própria sobrevivência da família. Porém, na cosmovisão cristã, a vida, ela sempre vai valer mais que tudo. Quem usa desse argumento tem uma visão materialista, porque nós não temos uma etiqueta de preço na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa nasce, nós não vamos lá com uma etiqueta e olha, essa pessoa vale R$1.000. Olha, essa fulana de tal vale R$10.000. Não. A vida, ela tem um valor que sobressai qualquer coisa material. Tem coisas que têm preço, porém a vida ela não tem preço. E outra coisa deste argumento sobre o dinheiro é que nenhum preço material deve ser colocado acima de algo que tem um valor espiritual, que é a vida. Todos os cristãos acreditam que a vida ela tem um valor espiritual. Então, o dinheiro financeiro ou uma cosmovisão materialista não deve ser colocada acima do direito à vida. Outra questão é: seres humanos não são animais. Se eu salvaria o meu cavalo em um celeiro pegando fogo, por que eu não salvaria uma pessoa aplicando eutanásia? Eu aplicaria a morte no meu cavalo justamente porque ele não é uma pessoa. Nós temos que diferenciar isso. Biblicamente, nós cristãos acreditamos que os seres humanos eles são racionais e são morais. Os seres humanos eles têm muito mais valor do que os animais. Se eu diminuir a vida humana a uma simples questão animal, eu vou, por exemplo, talvez cair no mesmo erro que Adolf Hitler caiu, porque ele usou dessa lógica evolucionista e através dela acabou matando milhões, pois ele queria aperfeiçoar uma raça, tirando supostos defeitos que ele considerava, querendo formar uma raça pura. Isso é baseado em puro evolucionismo, ou seja, diminuir a vida humana apenas a uma questão animal. Nós cremos que os seres humanos não são animais como os naturalistas defendem. Outra coisa, a única
forma moralmente justificável, e ainda é uma questão muito polêmica, de praticar a eutanásia seria a eutanásia passiva natural. Como funciona isso? A eutanásia passiva, que seria você permitir a morte de uma pessoa, ela seria talvez aplicável numa questão em que uma pessoa tem uma doença irreversível e ali você tira os meios artificiais de sobrevivência, como por exemplo, uma máquina de bombear sangue. Essa eutanásia seria talvez a única moralmente justificável. Porém, a eutanásia é uma questão muito complexa e nós cristãos temos que ser totalmente contra, pois a vida, ela está acima de tudo, acima de doenças, acima de problemas financeiros e acima de éticas mentirosas também. Lembrando que algumas formas de eutanásia passiva também são pecado. Por exemplo, a eutanásia passiva é você permitir a morte da pessoa cortando ali artefatos que fazem a manutenção da vida, como por exemplo, a comida, a água e o ar. Se você deixar de dar alimento para uma criança e deixar ela morrer de fome, você vai estar praticando uma forma de eutanásia passiva. Moralmente justificável seria a eutanásia passiva natural, que é você cortar os meios artificiais. Como eu dei o exemplo, uma máquina que bombeia sangue para todo o corpo. Existem máquinas dessa que hoje fazem, por exemplo, o papel do coração. Quando o coração para de bater, essas máquinas que ficam bombeando sangue, mantendo a pessoa viva ali no hospital. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre pena de morte. Eu espero que vocês tenham gostado. A graça e a paz do Senhor Jesus.